Salve, salve galera concurseira, professor Evelino aqui, mais uma vez para trabalhar em questões FGV, especificamente para os concursos da FunSaúde e da Polícia Militar do Estado do Ceará. Bora para cima? Esse tipo de problema ele simplesmente pode ser conhecido como lógica de argumentação. Agora preste atenção a alguns detalhes aqui. Eu vou trabalhar com você sempre com o nosso métodozinho, o método do VEVE. Uma coisa que eu chamo muita atenção, assista o nosso canal no YouTube, Evelino Barbosa, que eu sempre trabalho utilizando muito as próprias opções fornecidas pelo enunciado. Já mostramos isso em porcentagem, já mostramos isso em outras questões dentro do nosso canal. Então preste atenção a algumas coisinhas, algumas regras desse jogo que são vitais para você entender. Se liga aqui na questão. 4 irmãos estão brincando e por descuido, um deles quebra o vaso. Olha o detalhe, um deles quebra o vaso. Então são 4 irmãos e apenas um quebrou o vaso, ok? Da sua mãe. Quando a mãe chega em casa e quer saber sobre o responsável e ouve o seguinte: o Pedro fala, não fui eu. O Carlos fala, foi o Paulo. O Marcelo, foi o Carlos. E o Paulo afirma que o Marcelo aqui não tem razão, ou seja, ele está errado, ele está mentindo. Agora olha o detalhe, nós temos 4 crianças, vamos colocar 4 suspeitos, e dentre esses 4, um deles quebrou o vaso, como foi afirmado aqui no enunciado. Logo de cara, eu gosto sempre de trabalhar com opções de descartar. Obviamente que isso aqui está descartado, não tem a menor possibilidade disso ter acontecido, pela própria questão. Segundo detalhe, só um mentiu. Então dessas 4 afirmações, apenas um mentiu. Então eu não sei quem, mas eu sei que tem que aparecer aqui uma afirmação falsa e obrigatoriamente 3 afirmações verdadeiras. Poderia falar aqui de diversas formas, mas eu quero trabalhar de um jeito para abranger aqui todo mundo, ok? Dependendo do seu nível, você vai fazer esse teste em menos tempo, mas eu estou aqui para trabalhar para você, principalmente você que está começando nesse tipo de problema. Ele se torna um pouco mais difícil exatamente porque nem todas as afirmações são verdadeiras. Agora eu tenho que lembrar de 2 coisas. Descobrir que tem apenas uma falsa, descobrir qual é essa, e 3 verdadeiras, e a consequência disso que leve a um único suspeito, que seja o responsável por ter quebrado o vaso da mamãezinha, beleza? Então eu poderia dizer, como eu não sei qual é, escolher de maneira aleatória. Só que a tua escolha, certo? Ela só é até aqui. Por exemplo, vou determinar que esta seja falsa, portanto todas as outras 3 têm que ser verdadeiras. Um modo de fazer é desse jeito. E a partir daí você vai analisar jogando dentro do nosso quadro. Isso aqui é o que eu acho essencial, certo? O quadro da verdade. Agora, como eu gosto de trabalhar muito, aqui também. Por que você não faz isso? Eu não sei quem foi, então por que eu não vou colocar aqui hipóteses? Vamos lá, vamos testar aqui uma coisa. Eu quero testar a letra A. Se eu quiser marcar a letra A, eu estou partindo do princípio que o Pedro foi a pessoa que quebrou o vaso, ok? Então uma parte do problema eu tenho. Agora eu quero saber, nós vamos fazer o inverso do que eu havia falado. A partir dessa hipótese, nós vamos analisar a veracidade disso aqui. Lembrando, um suspeito, né, que para nós aqui seria o Pedro. Agora, isso vai se confirmar se ao analisarmos isso de acordo com a sua escolha, eu tenha dentro dessas 4 afirmações uma única falsa e 3 verdadeiras. Ok? Vou fazer um comentário para você começar a se atentar de coisas que você pode ganhar tempo, ok? Mas depois dessa primeira comparação. Então, se você for partir disso aqui, nós vamos ter a seguinte situação. O que é que o Pedro falou? Ele está dizendo que não foi ele, mas pela nossa escolha, pela nossa tentativa, eu estou afirmando que foi o Pedro. Se para nós foi o Pedro, ele está dizendo que não foi ele, então eu tenho aqui uma afirmação falsa, ok? Então eu já sei que tem uma afirmação falsa. Agora vamos nós. O que o Carlos diz? Foi o Paulo. Mas se ele está dizendo que foi o Paulo, mas para nós, a nossa escolha foi o Pedro, essa segunda também já é falsa. Concorda? Então por aí você já pode parar, porque apenas uma é falsa. Beleza? E aí, Evelyn, o que a gente faz? Escolhe outro. Você tem as alternativas ali.
Então é isso que eu sugiro para vocês, usar a própria prova. Agora se liga só um detalhe. Gente, prestem bem atenção. Apenas uma informação deve ser falsa e isso nos levar a um único culpado por ter quebrado o vaso. Certinho? Então veja o que acontece. Nessa situação aqui, foram dois apontados como culpados por ter quebrado o vaso. Um afirmou que foi o Paulo, o outro afirmou que foi o Carlos. Isso vai reforçar mais ainda isso aqui, esse raciocínio. Mas se você não enxergar, não tem problema, vamos partir ali para a próxima. Então veja o que acontece. Essas duas jamais podem ser verdadeiras. A gente sabe que tem 3 verdadeiras. Mas com certeza essas duas não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. E por quê? Porque se ambas forem verdadeiras, nós vamos ter aqui 2 responsáveis por ter quebrado o vaso. Conseguiram enxergar isso aí? Então isso nos leva à seguinte conclusão certeira. Que falsa, a única afirmação falsa, tem que ser uma dessas duas aqui. Ok? Isso já ganha tempo, senão você nem perderia tempo aqui. Mas, continuando o nosso raciocínio, então vou focar aqui. A letra A não deu certo, então eu vou arriscar aqui, chamar o Carlos de culpado, que ele que tenha quebrado o vaso. Então vamos nós analisarmos isso aqui. O Pedro está dizendo que não foi ele, e para nós realmente não foi, que nós estamos aqui querendo colocar a culpa do Carlos. Portanto, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Ok? Continuando, o Carlos diz, foi o Paulo. E é verdade ou é falso? Porque para nós não foi o Carlos? Se aqui está dizendo que foi o Paulo, é porque essa afirmativa aqui ela é falsa. Ok? Beleza. Foi o Carlos, para nós foi o Carlos, isso aqui é verdade. Até aí tudo ok. Uma única falsa até agora e nos levou a um único culpado. Muito cuidado ao interpretar isso aqui. O seu Paulo está afirmando que o Marcelo não tem razão. Ou seja, aquilo que o Marcelo falou não pode estar acontecendo. É isso que ele está dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que o Marcelo falou, olha o que é para nós, que a gente acabou de interpretar. Não é uma verdade? Se é verdade, e ele está dizendo que foi o Carlos, essa escolha que a gente fez ali, então isso está errado. Porque ele está dizendo que o Marcelo não tem razão, ou seja, que o Marcelo estaria mentindo. E essa informação vai chocar com essa aqui. Como é que o Marcelo não tem razão se a frase do Marcelo acusa o Carlos que foi exatamente a nossa escolha? Então, aqui haverá uma contradição. Então, para que isso fosse verdade, isso aqui daria errado. Ok? Então, e essa afirmação teria que ser falsa. Beleza, então, mais uma vez, não deu certo. Então, nós vamos aqui continuar a nossa pegadazinha aqui e vamos observar aqui. Poxa, aqui também não deu. Será o Paulo? Vamos analisar. Olha só o que eu estou falando aqui para vocês. Se eu tivesse analisado antes, eu já saberia que da falsa seria uma dessas duas. Então, não foi essa, então vamos analisar aqui, presta bem atenção. Nossa escolha agora, pegando a sequência, é que seja o Paulo, o rapaz que quebrou o vaso. Vamos analisar tudo. O Pedro diz, não foi ele, e é verdade, não foi ele, que para nós foi o Paulo. Show? Foi o Paulo, diz o Carlos, realmente foi o Paulo, então isso aqui também é verdade. Foi o Carlos, isto é falso, é uma mentira. O Marcelo está mentindo, ele está acusando o Carlos, mas para nós foi o Paulo. Então, até o momento, uma única falsa. Analisa isso aqui, independente de quem fala, o que interessa é o teor da mensagem. O Marcelo não tem razão. O que o Marcelo fala não se pode acreditar. E olha o que acontece. Ele acusou o Carlos e nós acabamos de descobrir que realmente ele não tem razão, ele está mentindo. Logo, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Então, nos levou ao único rapaz responsável pela quebra do vaso, uma afirmação falsa e 3 verdadeiras. Então, quem quebrou o vaso foi realmente o Paulo. Então, você pode trabalhar esse tipo de questão quando só tem uma verdadeira, quando só tem uma falsa, por 2 caminhos. Escolhendo até chegar
nessa afirmativa que seja a única verdadeira ou a única falsa, ou usar as próprias opções, determinando quem é o culpado e analisar aqui, fazer o caminho inverso. A alternativa certa é aquela que te levar a cumprir o que foi dito no enunciado. Ok? Show de bola? Estudem bem que tem lá, dia da prova vai ter questãozinha desse tipo, pode acreditar. Show?